Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Sou José Urinha de Freitas e hoje eu vim dar um pouquinho mais de informação sobre a Espanha, já que não temos tantas informações sobre como funciona o sistema político espanhol e por que eu acredito que a Espanha é um país que não tem futuro, principalmente por ser um país de velhos e esses velhos ainda votam em partidos antigos e acreditam em lendas que esses partidos possam um dia fazer melhor aquilo que não fizeram durante todos os seus anos de criação, né? A Espanha, pós o fim da ditadura de Francisco Franco, foi alternada em dois partidos, né? Primeiro a gente começou aí entre 5 de julho de 76 a 81, governado por Adolfo Soares. Antes foi Carlos Álvaro Navarro, mas ele ficou só um ano no Movimento Nacional para a Integração dos Partidos Políticos e Redemocratização da Espanha pós-Franco, não? Então praticamente não conta como governo, afinal foi só um ano, né? E aí começou primeiro com Adolfo Soares, com União de Centro Democrático. Esse União de Centro Democrático era Partido Comunista, Partido Socialista, partido, qualquer tranqueira que se envolva com a esquerda. E aí eles foram eleitos. E aí eles ficaram de 77 a 79. Aí fizeram novas eleições. E aí ganhou outra vez essa carniça do União Democrático da Espanha, já que os espanhóis são maioria de esquerda. E aí entrou outra vez e ficaram de 79 até 1993, né? Depois disso passou a mão de Felipe Gonçalves, né? Que entrou em 82 e tal. E nesse intervalo foi feita a Constituição Espanhola. Se a esquerda governa, automaticamente a Constituição será feita favoravelmente para a esquerda e não para uma real democratização, uma real democracia, né? E logo depois de Felipe González, nós tivemos aí a entrada de José Maria Aznar. Foi eleito em 5 de maio de 96 e ficou até 17 de abril de 2004, por 4 anos. E aí ele foi eleito pelo Partido Popular. O que se supõe, que os espanhóis acreditam nessa lenda, que esse Partido Popular é um partido de direita. Por quê? Porque eles ficam dizendo que são de direita, que representam os princípios da direita, como a família, a igreja, o rei e todas essas coisas que uma direita apoiaria. Porém, em outros vídeos eu vou explicar bem como funciona a carniça desse partido. Esse partido nada mais é que é uma esquerda que só quer o poder pelo poder. Não está aí para fazer nada para a Espanha, né? E aí ficou 4 anos, endividou a Espanha, que já estava vindo endividada também, né? Com a entrada na União Europeia da Espanha e tal. Fez um monte de empréstimo, esse José María Aznar, e aí construiu toda essa infraestrutura, ou começou o projeto de construção de toda essa infraestrutura que nós temos hoje na Espanha, que faz os espanhóis acreditar que a Espanha é um país de primeiro mundo. Na minha opinião, a Espanha não é um país de primeiro mundo. E é simples isso. Você não pode ser um país de primeiro mundo devendo 108% do seu PIB e sem ter uma produção real, de incremento real no seu país. Você não produz nada, você importa tudo. E você está querendo dizer que você é um país de primeiro mundo com uma dívida de 108% do seu PIB? Para mim não faz sentido isso, essa matemática não fecha e o país não melhora. Aqui agora está dando dados melhores de desemprego, isso e aquilo outro, mas é porque o governo mudou a métrica de como informar esse dado de desempregos para a população. E é claro, no verão, como a Espanha é um país extremamente dependente do turismo, então salta aí, o desemprego vai lá embaixo ou praticamente zera sempre no verão por causa das férias e dessa alta estação de turismo, né? Então depois disso, de José María Aznar, aí entrou José Luis Rodríguez Zapatero. E essa carniça é o que fudeu com a Espanha até a crise de 2008. Ele sabia o que estava acontecendo na Espanha com a crise imobiliária, não fez nada, não agiu em nada e sempre tinha uma frase que ele sempre repetia: a Espanha va bien, que a Espanha está indo bem, aqui não está acontecendo nada.
Beleza, afundou com a Espanha de uma maneira que a Espanha até hoje não se recuperou, né? Então a Espanha podia ter sido um país melhor e não foi por causa dessa carniça. E aí esse Partido Popular, né, aí ele já mudou, aí já não era mais União Centro Democrática como no começo, pós a morte do ditador Franco. Já passou a se chamar Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, que é o partido que está no poder hoje, lutando para corromper todas as instituições espanholas e ficar no poder como uma ditadura de qualquer maneira. E está conseguindo porque os espanhóis, a maioria são velhos, e velho só vota nessa carniça, portanto eles podem se perpetuar no poder, né? E aí depois de José Luis Zapatero, entrou um dos caras mais comédia que eu já vi na minha vida. E demonstra aquilo que eu falo, que esse partido não é de direita, é de esquerda, centro-esquerda, que é Mariano Rajoy. E esse filho de uma égua ficou de 2011 a 2016. E quando ele foi eleito, ele disse que ia baixar imposto, que ia melhorar o desemprego, pagar a dívida pública. Fez aquele monte de promessa como a esquerda faz. Aí quando ele foi assumir o partido, o governo, no primeiro dia ele disse, né? Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterio. Eu sei que eu disse que eu ia baixar imposto, mas eu tô subindo. Entende? Então a gente vê que o compromisso nunca foi com suas promessas de campanha. Igual à esquerda, mentir não é um problema para essa gente. Então, isso. Então depois disso, os espanhóis votaram outra vez na esquerda. Mas aí foi meio enrolação, né? Porque nessa eleição ganhou a direita, entre aspas, com maioria de voto, né? Porém, como a esquerda se uniu, a extrema esquerda se uniu, aí se juntou aí esses partidinhos e acabou ganhando não sei quantos assentos mais aí no parlamento para poder governar com maioria, né? Uma maioria mínima, muito sensível ainda, né? E aí entrou esse atual primeiro-ministro, mais corrupto tá para nascer outro, é um PT da vida, Pedro Sánchez, que tá aí desde 2009 lascando com a Espanha. Então, por que eu digo para vocês que porque a Espanha não tem futuro? A Espanha não tem futuro por uma regra simples. Esses dois partidos criaram vários sistemas métricos e métodos para se perpetuar no poder toda a vida, impedindo que outros partidos assumissem o poder. Tanto até que houve uma eleição que as pessoas decidiram mudar e votaram num partido novo que se chamava Ciudadanos, Cidadões, traduzindo para o português, né? Cidadões, algo assim. E votaram neles. Só que, mais uma vez, era um partido de esquerda dizendo ser um partido de direita. E os espanhóis são carentes, queria votar numa direita de real, né? E não nessa falsa direita por esse partido PP. E aí votaram massivamente. E na hora de montar governo, eles subiram o ego deles, não conseguiram e não quiseram pactar com ninguém para poder formar governo. Não quiseram pactar com o PP, que era a antiga potência falsa direita. Não pactaram com o Vox, que é o partido que se diz de direita, né? Que é o partido que atualmente eu acredito que possa ser realmente uma direita na Espanha. E com isso morreu na praia. Fizeram novas eleições, os espanhóis viram que eles eram outros aproveitadores. E na eleição seguinte, que está esse atual presidente, esse partido desapareceu. Simplesmente desapareceu. Os espanhóis já não queriam mais saber. Então, se perpetuou outra vez esses dois partidos como potência, PP e PSOE. PP com a falsa direita, dizendo-se ser de direita. PSOE, que é desde o início da democratização espanhola, que entrou como partido, né? Então eles criaram aí, por exemplo, eles criaram e aplicaram sobre a Espanha também um método que se chama método D'Hondt, que é em homenagem ao Victor D'Hondt, um advogado e professor de direito belga. Ele desenvolveu e publicou esse sistema de distribuição de assentos
importante defensor da representação proporcional, e seu método se tornou um dos mais utilizados em sistemas eleitorais ao redor do mundo. Então, esses dois partidos criaram um mecanismo para se proteger em eleições futuras que eles pudessem perder, como desse método. Não somente com o método de Hont, aqui na Espanha também se utiliza um sistema misto que se incorpora ao voto em bloco parcial e o voto por pluralidade. Essa combinação de métodos visa equilibrar a proporcionalidade partidária com a representação territorial e, no caso do Senado, a capacidade do eleitor de votar em candidatos individuais. Mas não é bem assim que funciona, porque quando você vota aqui na Espanha, você só vota no partido. Então, você não escolhe uma pessoa para votar, para te representar lá. Não é igual no Brasil, que você escolhe quem vai ser o seu deputado, quem vai ser o seu vereador, o caramba, quatro. Você só vota em partido. Então, as pessoas, na minha opinião, a democracia da espanhola nunca vai funcionar, porque os espanhóis tomam o partido como se fosse um clube de futebol. Não interessa o caso de corrupção, não interessa nada do que está acontecendo na Espanha. Eles vestem a camisa do partido, vai votar nesse partido, doa o que doer, faça o que eles fizerem. Eu vou tirar uns novos vídeos aí, que vai falar muito bem sobre como funcionam todos esses casos de corrupção, desde a redemocratização espanhola em 1975, feita por esses partidos que ainda controlam a Espanha. Sabe? E você vê os espanhóis desesperados, para eles só existe esses dois partidos. Agora está saindo o Vox, saiu alguns outros partidinhos menor, entende? E o Vox está crescendo, principalmente entre os jovens, mas entre os velhos é uma minoria, entendeu? Por quê? Porque eles ainda são partidários, é como se eles fossem torcedor do Real Madrid e vai torcer pelo Real Madrid e o Barcelona a vida inteira. E não funciona assim a política, cara. Você não pode continuar votando naquele que produz corrupção, né? Mas aí o que os partidos aqui faz? Os partidos mudam a figura pública do primeiro-ministro, que seria o presidente nosso, né? Tira aquele cara que foi queimado e coloca outro cara e diz: agora o partido é novo. O cara saiu do partido? Não, ele continua no partido. O cara continua no partido, continua dando opinião no partido, mas o partido diz que é novo, entendeu? Então aqui não tem futuro. A Espanha não tem futuro. A maioria dos espanhóis são de esquerda, né? E as próprias eleições dizem isso. Logo, a Constituição espanhola protege esses partidos para que eles não saiam do poder, né? E, cara, realmente eu não consigo ver algo diferente do que é a Espanha hoje para a Espanha do futuro, né? Como o próprio Donald Trump diz, a Espanha não é um país de primeiro mundo, a Espanha é um país emergente. Isso vai doer na cabeça dos espanhóis. Cara, eu ando pela Holanda, pela Alemanha, pela França, né? O asfalto dessa gente é impecável. Você tá entendendo? Eu vou para a Espanha, não quer pagar, aqui a gente não paga muito pedágio, mas as estradas aqui é para cair o cu da bunda. Você não vê, outro dia morreu o jogador Diego Jota na estrada por ondulação da estrada. E as estradas aqui é assim. É muito melhor que as estradas brasileiras? É. Mas não fique esperto não, você vai dormir mais cedo. Você tá entendendo? Então isso é a Espanha. Comparado ao Brasil, a Espanha é um ótimo país, é um país lindo, é um país que realmente é muito superior ao nosso país em vários quesitos, mas não sobra tanto assim, né? Na minha opinião, não tem futuro. E olha que eu tenho 3 filhinhos nascidos aqui e uma esposa daqui, então eu não consigo ver algo melhor. Então, basicamente, resumindo, hoje a Espanha, hoje sempre, desde a falsa redemocratização espanhola, a Espanha é controlada por aquilo que estudiosos políticos chamam de Teatro das Tesouras, escrito por Vladimir Lenin, projetado como estratégia política para se manter no poder, onde você se finge ser oponente de alguém e com isso você se mantém no poder, mantendo aí seus objetivos políticos para a toda a vida. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês. Espero que tenha ajudado você a ter uma ideia mais ou menos de como funciona a Espanha, o sistema político espanhol
e por que a Espanha não tem futuro, principalmente falando politicamente, enquanto houver essa geração de pessoas velhas como existe agora. Valeu? Meu nome é José William, muito obrigado, tenha um ótimo dia a todos vocês. Se você gostou do vídeo e acha que teve informações úteis para você conhecer mais ou menos como funciona o sistema político espanhol, não se esqueça de deixar um like, se inscreva ou dar um joinha, né? Que é o joinha que está aí embaixo. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e nos vemos no próximo vídeo. Desculpe aí algum erro de português, algum erro no vídeo. Estamos aprendendo e começando agora. E trago informações para que vocês possam entender e assim fazer um julgamento se querem vir a morar aqui ou investir aqui ou não. Valeu, abraço, fique com Deus, tenham um abençoado dia, meus queridos.